Oi pessoal, eu sou Betina Conceição, sou psicóloga da equipe da Alicerce na escola. Ao longo das semanas que passaram, a gente trabalhou bastante a temática da espiritualidade através de diversas perspectivas. Então falamos sobre yoga, falamos sobre alimentação ayurvédica, falamos sobre filosofia, sobre a diferença entre religiosidade e espiritualidade. E hoje, para concluir esse ciclo, eu vou falar um pouquinho sobre a espiritualidade e a saúde mental através de uma perspectiva da psicologia. Para falar sobre esse tema, eu convidei o psicólogo João Lucas Schiller. Ele trabalha com psicologia clínica através das abordagens da relacional sistêmica e da cognitivo-comportamental. Então a gente combinou uma série de tópicos para o João poder falar aqui, de acordo com aquilo que a gente achou que seria mais interessante para vocês. Lembrando sempre que, apesar de tratar-se da psicologia, dentro da psicologia existem várias abordagens e nem todos os pesquisadores desse tema concordam entre si. Então o João vai falar sobre aquilo que ele estuda, que ele acredita, e com o olhar e a perspectiva que fazem sentido para ele. Olá Betina, fico muito feliz de estar aqui conversando contigo e com vocês sobre essa temática da espiritualidade. Eu particularmente é um assunto que eu gosto bastante e antes mesmo da graduação de psicologia é um assunto que eu já pesquisava, que eu já estudava, também fiz parte de um instituto à base do voluntariado que trabalha com essas questões, envolvendo a temática de espiritualidade, mas com cientificidade, o que é uma coisa muito bacana. E hoje eu trabalho num consultório de psicologia como psicólogo clínico e volto minha atenção mais a esse tipo de trabalho. Essa é uma questão muito bacana, Betina, porque assim, num primeiro momento é legal a gente separar ou entender o que é espiritualidade e também o que é religiosidade, que são dois conceitos que às vezes se misturam e para ficar mais didático e o pessoal também saber do que a gente está falando, a literatura científica coloca que a espiritualidade é um contato mais íntimo com o transcendente, com o sagrado. Esse transcendente é sempre algo além da matéria. Enquanto que a religiosidade ela é um sistema de crenças na qual a pessoa estuda, pratica na sua vida. Então, dentro da religiosidade pode estar a espiritualidade, mas dentro da espiritualidade não necessariamente precisa da religiosidade, não necessariamente precisa desse sistema de crenças funcionando para ter esse contato mais íntimo. E aí vai depender muito de cada um. Agora, como isso é abordado e como isso funciona dentro do consultório, por exemplo, num primeiro contato com a pessoa que chega no consultório, eu gosto sempre de perguntar se ela tem alguma religião, se ela tem alguma vivência, se isso é importante para ela, as questões religiosas e espirituais. Então é importante saber do paciente, assim como diversas outras coisas, desde a história de infância, história familiar, história do sofrimento psíquico, entre outras coisas que a gente investiga no primeiro contato. Então, no primeiro contato é importante também ter essa informação, saber como é que isso funciona, como é que isso acontece para o paciente, certo? Agora, como é trabalhado, isso varia muito, porque depende de qual é o significado que o paciente traz e ainda, por mais que às vezes fuja ou a gente não tenha investigado no primeiro contato essa questão, esse assunto pode vir naturalmente ao longo das sessões. Então, saber entender a importância disso para o paciente, primeiro que já é muito valioso, a gente valorizar essa experiência, valorizar mais essa área da vida do paciente. E aí, como é trabalhado, vai variar, porque a gente trabalha com o que a gente chama de coping religioso espiritual, que é uma estratégia de enfrentamento frente às adversidades e dificuldades da vida do paciente, só que tem o ponto positivo e o negativo, que acredito que a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas em linhas gerais, a gente vai trabalhar com a questão da espiritualidade e religiosidade como uma estratégia de enfrentamento para alguma questão que o paciente esteja vivenciando. Então, a espiritualidade ela pode interferir em diversos aspectos, e vai depender muito de como cada um vivencia a espiritualidade.
Mas o que é comum no âmbito positivo, vamos colocar assim, né, segundo alguns relatos, algumas vivências que são informadas, é que há uma expansão da consciência, que há uma expansão da sua visão de mundo, a visão do outro, então o olhar fica mais empático consigo, com o outro e com o social também. Outra coisa que pode acontecer é um reajuste e um ressignificado dos seus valores de vida, puxando já para um propósito. E esse propósito de vida ele pode ser muito importante porque a pessoa começa a ter um aproveitamento da existência de uma maneira que ela mesma considera como uma forma mais inteligente de aproveitar a vida. Não que há um jeito melhor ou pior, mas ela considera dessa forma. E como consequência, acontece que através desse propósito, dessa vivência mais rica da vida, a intensidade de alguns medos e receios, inclusive algumas adversidades da vida que causam sofrimento, elas podem diminuir. Então, por exemplo, é comum que um medo da morte ou um medo da finitude da vida humana, ele comece a reduzir, porque a pessoa está tão encaixada com o seu propósito, ela está tão conectada com esse contato mais íntimo mesmo, com o que ela considera transcendente ou sagrado, enfim, que alguns medos começam a reduzir. Então isso é muito importante, né? Então isso seria, diga assim, alguns aspectos positivos. Em contrapartida, os aspectos negativos e acontecem, e aí eles são bem delicados de ser trabalhado, né, num consultório, enfim. O que acontece é que uma delas, que eu considero muito importante do aspecto negativo, é quando há uma crença de que há um Deus ou uma entidade superior ou divina punitiva. E essa entidade punitiva está punindo ela e ela merece essa punição por algo que ela fez no passado. Então esse sentimento de culpa e estar aberto ou manter essa autopunição ou essa punição de uma entidade divina pode ser muito prejudicial para a vida dela, porque ela pode acabar aceitando situações que coloquem ela em risco e coloquem em risco o bem-estar dela, que aconteçam alguns prejuízos na sua vida mental, emocional, física, porque ela merece aquele sofrimento. Então esse é um terreno que a gente acaba trabalhando com muita cautela, com muito cuidado, porque a gente também tem que respeitar a crença dessa pessoa, entender o significado que está funcionando por ali de trás, né? Então esse é um aspecto negativo bem delicado. O outro é a terceirização das responsabilidades. Quando, por exemplo, o universo, Deus ou outra entidade divina vai dar algumas coisas para ela, vai favorecer com que ela tenha algumas conquistas na vida. E acontece que às vezes a pessoa pode ficar esperando de braço cruzado que ela tenha uma melhora, que o sentimento ou a depressão dela vá embora, porque ela está fazendo várias coisas para o universo, né? E às vezes ela começa a xingar o universo, fica com muita raiva do universo porque não está devolvendo o que ela queria. Então essa responsabilização do universo ou de algo mais externo, ela é bem importante também de ser observada e trabalhada com o paciente, né? Então, peguei esses dois aspectos negativos que eu trouxe, são os mais comuns, né? Há outros, mas acho que esses acabam pegando para muitas pessoas, principalmente a questão da punição de uma entidade divina, de uma entidade sagrada, e que ela merece essa punição, né? Então tem que ser olhado com muito carinho, com muita gentileza, tanto pelo terapeuta, né? Com muita empatia, pelo terapeuta e pela própria pessoa, né? Então isso é trabalhado também. Então, não necessariamente todas as faixas etárias, mas sim, algumas idades já dá para trabalhar a questão da espiritualidade ou religiosidade. Como, por exemplo, é trabalhado com mindfulness em crianças de a partir de 5, 6, 7 anos de idade. Mindfulness nada mais é do que uma atenção plena. E não necessariamente a gente precisa com que a criança fique sentada o tempo todo só respirando. Há inúmeras maneiras de praticar, exercitar ou desenvolver o mindfulness, como por exemplo, seja numa brincadeira de bola, numa brincadeira com um colega, com um amigo, ou também desenhando. Tudo isso faz com que a criatividade da criança, a espontaneidade dela comece a aflorar, a ser fortalecida, valorizada, porque a atenção plena também envolve a atenção ao seu corpo, aos seus sentimentos, aos seus pensamentos, e essa reeducação emocional, mental,
ela é muito importante para a criança, porque ao longo da vida dela, ela vai lembrar esse trajeto que ela já faz, que ela já vem aprendendo, e isso pode facilitar muito para ela. Lembrando que a espiritualidade, normalmente ela está envolvendo um contato mais íntimo com o transcendente, mas nesse caso, ela pode ter um contato mais íntimo com ela mesma, a criança com ela mesma, e isso ser alimentado ao longo da vida, e isso ser muito importante para ela. Agora, como isso pode ser também trabalhado em outras faixas etárias? Então, Mindfulness é uma técnica, mas com pré-adolescentes e adolescentes, além do Mindfulness, né, que é uma técnica muito importante, né, que tanto para criança quanto para adulto, mas nessa faixa etária de pré-adolescente e adolescente, pode ser importante abordar ou apresentar, e aí exige uma ética muito grande, exige uma sensatez muito grande, né, para apresentar diversos sistemas de crenças e de crenças religiosas, para que o adolescente, para que o jovem, em formação dele mesmo, conheça. Só que não tem como abordar isso de uma maneira tendenciosa, já seria uma questão muito antiética. A questão que seria muito importante é apresentar com a maior neutralidade e o jovem ali que está em formação e observando o que ele se identifica, né? E tudo de uma maneira muito cuidadosa, muito cautelosa, aos poucos, né? Então teria que ter um preparo realmente do profissional, do professor ou outro profissional que vai atuar para educar nesse sentido, né? Principalmente para não ter nenhum aspecto tendencioso, né? Mas quando apresentado e o jovem se identifica com aquilo e não precisa necessariamente tomar aquilo como uma total verdade absoluta, observar para não ir para um fanatismo ou uma cura de tudo, isso pode ser importante também, né? Ter esses detalhes, esses cuidados. Então é um campo que dá para trabalhar assim, desde que tenha os seus devidos cuidados, e pode ser muito bacana um trabalho como esse. Bom, para concluir, primeiramente que eu agradeço muito o convite, Bettina. Fiquei muito feliz de estar aqui conversando com vocês sobre essa temática da espiritualidade, principalmente no âmbito da psicologia, né, que é muito importante, cada vez mais aparece e vai aparecer, e é um assunto que eu vejo que vai ser necessário ser aprendido, debatido, conversado em todas as outras áreas da saúde, seja saúde mental, saúde, enfim, porque as pessoas estão procurando isso, elas estão vivenciando a sua espiritualidade ou religiosidade, não todas, mas quem está gostaria de poder abordar isso com o seu médico, com o seu enfermeiro, com o seu psicólogo, com o seu psiquiatra. Então os profissionais precisam estar preparados para saberem abordar esse tipo de assunto. E eu gostaria de trazer até uma informação inédita, né, que eu acho que seria bem legal divulgar, que eu e o João Gabriel, que é um colega e um amigo de profissão da psicologia, também é psicólogo, a gente está finalizando um curso que vai ser online sobre psicologia e espiritualidade, que a gente vai ajudar e demonstrar e abordar como trabalhar com essas questões, né? Desde o campo teórico até o campo mais prático. Então, em breve a gente vai divulgar nas redes sociais. Quem quiser ir acompanhando e seguir, né? O meu Instagram é @psicologo.joãolucas. Já tem algumas lives que a gente fez sobre a temática, então pode acompanhar lá. E por enquanto é isso, agradeço muito o convite. Estarei à disposição para falar sobre esse assunto também, quem ficou com alguma dúvida. E é isso, até uma próxima e muito obrigado. Então, para concluir, eu queria agradecer muito o João por toda a disponibilidade que ele teve desde o começo e pela transmissão dos conhecimentos dele, né, de tudo que ele estuda. Falar para vocês que estamos à disposição nos comentários e também nos nossos Instagrams pessoais. Se tiverem alguma dúvida, tanto eu quanto o João ficaremos bem felizes de respondê-los. Se você gostou desse vídeo, a gente pede que curta, porque ajuda muito na divulgação e no reconhecimento do nosso trabalho. E também se acha que tem alguém que você conhece que vai curtir e vai gostar de saber desse tema, envia para a pessoa, compartilha. Convidá-los também para continuar de olho aqui na nossa página, que semana que vem começa um novo ciclo com um novo tema. E domingo tem live. Então fiquem por aqui, um abraço e até a próxima!